E temos também Júlia Zanatta, também deputada federal do PL de Santa Catarina, para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre a aprovação desse PL, pelo menos a urgência, né, do PL da anistia. Deputada, muitíssimo obrigado pela participação. Agora parece que saiu a confirmação, então, de Paulinho da Força, não é exatamente o relator que queríamos que fosse escolhido. O que a gente pode esperar a partir de agora, deputada? Podemos ter um otimismo de que nível, mais ou menos? Obrigado pela participação. Boa tarde, Lacombe. Boa tarde, Alan. Boa tarde. O Max está aí também? Tá, né? Max também. O Max e também o Paulo Aceu. Não sabia que ele ia estar aí. Surpresa. Estamos todos aqui. Pois é, eu até vi a entrevista do Paulinho, me mandaram, na verdade, na Globo News, e aí ele fala, né, que nem muito à direita, nem muito à esquerda, aquela história de essa polarização, de vamos acabar com a polarização, equiparando, né, extremistas que defendem assassinato, como fizeram com Charlie Kirk, à direita, né, então aquele papo, e aí ele fala algo que é muito preocupante, que a jornalista pergunta, você tem boa relação no Supremo? Tenho ótima relação com todos os ministros, e a gente não pode criar um ambiente, querer acabar com um conflito, criando outro conflito com o Supremo Tribunal Federal. Então, essa entrevista do Paulinho da Força me preocupa muito. Ele fala também que vai ouvir os governadores, e aí a jornalista pergunta mais especificamente sobre o governador Tarcísio. Ele disse que ele também, mas que vai ouvir outro. Então, o que fica claro? Que todas as forças políticas, e isso inclui o STF, que hoje é a maior força política, infelizmente, eles têm feito política, e vão estar envolvidas nessa questão da anistia. E aí, após essa entrevista, eu fico com esperança? É difícil. Mas é claro que a gente venceu ontem uma batalha e precisamos continuar em cada batalha, né? Tem outras coisas também. A gente percebeu essa semana uma certa mudança de tom do Hugo Mota com o Lindbergh Farias. Não sei se vocês viram, eu estou com o vídeo aqui, posso até botar aqui. Sim, pode, porque foi uma patada bonita, bem dada. A gente está com o vídeo aqui. Quer ver, merecida, né? Vou botar o áudio aqui, ó. Cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ao Supremo, como Vossa Excelência faz parte diariamente. Presidente. Requerimento de retirada de pauta. Quase que diariamente, e não está mentindo, deputada. Não, e eu apelidei o Lindbergh de estagiário do STF, que está como deputado e recebe como deputado, mas ele é um estagiário do STF. Tudo ele vai lá, não tem aquela criança que tudo vai lá contar para a mãe o que aconteceu, que tudo vai lá chorar. É o lindinho com o Supremo Tribunal Federal, com o Alexandre de Moraes. Não vamos esquecer que, se hoje o Bolsonaro está em prisão domiciliar com polícia dentro da casa dele, dentro do banheiro dele, quase, é por causa que o Lindbergh fez um ofício ao chefe da Polícia Federal, que disse, não, esse cara esse senhor de 70 anos é um homem muito perigoso, porte atlético muito perigoso, pode pular o muro, pode fugir, e colocou gente lá para vigiar, tipo um Big Brother. Inclusive, eu até falei, pô, se querem fazer um Big Brother da casa do Bolsonaro, que passe pra gente também, porque eu tô com saudade do Bolsonaro, né? Ele tá lá isolado, enfim, mas esse é o nível de perseguição da união de Supremo Tribunal Federal, de ministros com deputados que não servem à vontade popular, não respeitam o voto popular. Hoje o Lindbergh Farias é um submisso, um pau-mandado do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes. Sim, ele é deputado, né, deputado? Ele é deputado graças a uma liminar do STF. Exatamente. Então ele... é triste isso. É triste. E aí, vamos também recuperar uma coisa aqui, porque quando o Alexandre de Moraes estava para ser nomeado pelo Temer ministro do Supremo, o Lindinho foi contra e falou coisas que
Eu não posso falar, mas vou botar aqui na boca do Lindinho. Lá no Senado nós vamos fazer o bom combate, ele vai ser sabatinado, mas eu acho que é mais do que isso. Com tantos juristas conceituados no país, uma indicação como essa. Você sabe que esse Alexandre Moraes tem uma folha. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo, o seu maior feito foi transformar o PCC numa organização criminosa nacional com força em tudo que é estado do país. Ele não tem os predicados para ser indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Parece mais um arranjo para o governo Temer tentar se livrar dessas investigações. Então eu espero, sinceramente, que surjam manifestos, que surjam mobilizações da sociedade civil, porque a nossa luta vai ser impedir que esse Alexandre de Moraes seja efetivado como ministro do STF. E o flagrante é eterno, né? Flagrante é eterno. A Gleisi Hoffmann também falou isso. E ele está em algum inquérito do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes se ofende com as coisas que a direita fala, mas não se ofende com as coisas que nem foi falado, o flagrante é eterno, que Lindbergh Farias falou. O que fez Lindbergh Farias mudar dessa postura para a postura de vou falar com o Alexandre de Moraes, vou contar tudo para o Alexandre de Moraes, submisso ao Alexandre de Moraes? Então, é muito estranha toda essa situação, para não dizer mais coisas, porque vocês sabem que a gente hoje não tem imunidade parlamentar garantida. Sim. Somente o Lindbergh Farias. Sim. Agora, deputada, boa tarde. O pessoal ficou muito animado, eu também fiquei, com a urgência ter saído, ainda mais com uma votação tão expressiva como foi ontem à noite, né? Parabéns a todos os deputados, a você, a todos os deputados que lutaram para conseguir esse resultado, né? A gente sabe a vida de tantas pessoas inocentes depende desse PL, depende desse PL que injustiças terríveis que estão sendo cometidas contra pessoas simples, pessoas comuns, pessoas inocentes, né, para que elas possam não ficar nem mais um dia na cadeia. Como é que você está vendo de agora para frente, né? Quais são os próximos passos? Será que com o Paulinho da Força a gente pode realmente ter uma anistia que não era que a gente gostaria, ou ainda dá para lutar pela anistia que a gente quer? Eu acho que ainda dá para lutar pela anistia que a gente quer, não podemos perder as esperanças. Agora é focar em articular, em trabalhar, em conversar. Ontem foram, como você falou, 311 votos. A bancada de Santa Catarina gabaritou. Óbvio que nós temos 2 deputados petistas em Santa Catarina, né? Tem gente que fala, Santa Catarina, não tem PT, não tem isso. No governo Bolsonaro, nós tínhamos 1 deputado petista. Hoje nós temos 2. Tem um estado que não tem deputado petista, é o Mato Grosso. Santa Catarina tem 2. Então, dos 16 deputados federais, apenas os 2 do PT, obviamente, não votaram pelo requerimento de urgência. E isso foi um trabalho também de conversa, também não só de conversa entre os parlamentares, mas de cobrança da sociedade civil organizada aqui na base. Perceba, tem 3 deputados do MDB em Santa Catarina. O MDB, o Isnaldo Bulhões, o líder, ele foi à tribuna orientar não. E os 3 deputados do MDB de Santa Catarina votaram pelo requerimento de urgência. Teve mais deputados também, acho que foram 17 do MDB que não acompanharam a liderança do MDB. E dentro do MDB isso não é tão fácil, né? Porque existe, assim, uma unidade partidária muito forte ali dentro do MDB. Então, nós vamos trabalhar. Precisa ser articulação política, pressão da sociedade civil organizada e manter a nossa versão dos fatos, trazendo a humanização das pessoas que foram condenadas a 17 anos de cadeia, 14 anos, contando a história dessas pessoas, né? Isso deveria virar um filme. E você perceba que ninguém da grande mídia entrevistou familiares dessas pessoas, pediu permissão para entrevistar essas pessoas na cadeia. Faz um mês eu estive aqui em Criciúma, no presídio. Tem 2 presas do dia 8 de janeiro aqui. A Camila, que está separada dos seus 2 filhos. Ela é uma empreendedora, ela é de Tubarão.
tem uma loja de porcelanato que quem cuida hoje é a sócia, os filhos estão com o pai. Essa Camila já era para ela estar solta, nunca era para ter sido presa. Não tem individualização da conduta no processo dela. Mas era para ela já estar solta, segundo a lei de execução penal. Só que o Alexandre de Moraes, ele centralizou a lei de execução penal lá em Brasília, lá no STF, e a juíza daqui não consegue aplicar a remissão da pena a que ela teria direito. Então, quando você conta as histórias humanizam, e é melhor do que número. Tantos presos, tantos de Santa Catarina, tantos não sei de onde. Então, nós temos que continuar contando essas histórias, porque é uma injustiça, é uma anulação da Constituição e de todo o ordenamento jurídico. Mostrar isso para os deputados, quando você fala isso para os outros deputados de outros partidos ou para as pessoas, elas não concordam. Se você acabar com a narrativa da esquerda de que são golpistas, que são pessoas perigosas, nenhuma pessoa, às vezes, que apoia o Lula porque acredita nas lorotas dele, vai concordar que essas pessoas mereçam 17 anos de cadeia. Deputada, 311 votos a favor da anistia mostra claramente, e lembrando a circunstância que nós nos encontramos, ou seja, STF como consultor inconstitucional dos deputados, ou seja, determinando ali, olha, eu quero que vocês votem dessa maneira. 311 votos, confesso que foi expressivo, eu não esperava uma maioria nessa magnitude, eu achava que poderia ser algo até menor do que isso, ou seja, fui surpreendido, né? E o fato desse áudio, que a senhora colocou agora, que nós assistimos ao vídeo aqui, antes de entrar ao vivo nós comentávamos sobre esse vídeo do Mota, mostra que até o Hugo Mota já está um pouco por aqui com essa história do Lindenberg para ir direto para o STF para resolver problemas legislativos. Mesmo com a relatoria na mão do Paulinho da Força, que já mostrou para que veio, eu acho que há uma injeção de ânimo, né, nesse cenário todo, né? Como é que a senhora enxerga isso? Com certeza, cada vitória que a gente tem no parlamento é muito revigorante, vamos dizer assim, porque a gente não tem nada além do convencimento com os outros deputados. Então, a gente não tem cargo, a gente não tem o poder do governo, então é só o poder do convencimento da articulação política junto com a pressão popular. Porque não se engane também que os deputados de Santa Catarina, todos, votaram porque a deputada X pediu ou o deputado X pediu. Não, porque eles estão sendo cobrados aqui na base. E isso vai de cada um de vocês que nos assistem aqui no Timeline, que assistem o Alan, né, que formam o censo para cobrar esse deputado. Ele atende a isso, mesmo contrariado, ele atende a isso. Tanto é que no discurso ontem do Isnaldo, do líder do MDB, ele falou, é óbvio que teve uma tentativa de golpe, disse o Isnaldo, mas eu também entendo que alguns do MDB vão atender às suas especificidades regionais, ou seja, ele sabe que em alguns lugares do país, o povo unido cobra seus deputados, como é o caso aqui de Santa Catarina. Infelizmente, em alguns rincões do Brasil, ainda o povo não exerce tanto essa cobrança em cima de políticos, e é isso que nós precisamos mudar. Mas nós ficamos muito animados ontem com essa vitória, porque demonstra que aquela narrativa do PT, que falava que não era um assunto de Brasil, que não era um assunto importante para a sociedade, é mentira. A prova está ali. 311 votos não é um assunto de bolsonaristas, não é um assunto da direita, é um assunto de justiça e da democracia que eles tanto gostam de falar. Os deputados, a maioria da Câmara dos Deputados, mostrou a indignação e um desconforto com a situação dessas penas excessivas, dessa falta de constitucionalidade nas decisões do Supremo Tribunal Federal em relação aos presos do dia 8 de janeiro e a todos os perseguidos, os exilados, porque a princípio eu estou tratando aqui da anistia ampla, geral e restrita, em que pese alguns ainda fechem os olhos
para o fato de que a gente tem jornalistas, né, como é o caso do Alan dos Santos, fora do Brasil, que não podem pisar no Brasil, porque seriam presos imediatamente. E isso me remete àquela fala do Lula, que ele prometeu que ia voltar e ia se vingar. Vocês lembram desse vídeo? Tem um vídeo que ele falou, eu vou voltar e eu vou pegar cada um de vocês. E ele está fazendo exatamente isso. Também tem aquele livro, deu no New York Times, não sei se vocês lembram desse livro, que é a história de um repórter americano em solo brasileiro que teve que sair do Brasil porque Lula quis expulsou ele do Brasil porque ele escreveu lá que o Lula era cachaceiro. Então esse é o modus operandi dessas pessoas. Quem não entendeu ainda o que está acontecendo, a maneira que os Estados Unidos está olhando para o Brasil, precisa se atualizar um pouco e se atentar ao cenário não só brasileiro, mas geopolítico, econômico, social do mundo, porque é o cenário que nós estamos inseridos hoje. E Trump falou que ia resgatar a liberdade de expressão, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Paulo Alceu, você fecha a entrevista aí com a deputada. Pois é, eu gostaria de fazer várias perguntas para a deputada, mas daí são perguntas muito localizadas, que eu tenho uma curiosidade aí em relação à disputa para o Senado, as eleições do ano que vem, mas eu vou me deter ao tema. Deputada, o anistia realmente foi ontem uma votação extraordinária e uma votação que poucos esperavam. Mas, a partir daí, o governo também começou a reagir. E eu gostaria de saber da senhora qual é o sentimento e como é que está se movimentando dentro do parlamento a liberação de 3 bilhões em emendas e também a ameaça até de... A ameaça, Alguma inclusive... ligação deve ter entrado no telefone dela. Teve algum problema? Não, às vezes é quando alguém liga. Quando alguém liga, às vezes cai Cai o... Mas ela deve. Ela vai ouvir em breve. Mas a pergunta básica é a seguinte: o governo está reagindo em relação à anistia, que ele não admite, que ele não aceita, e dentro do consórcio Planalto-STF já está mais do que... Sim. Sim. Ótimo, voltou. Estão me ouvindo? Eu não ouço mais. Consegue nos Você está ouvir, ouvindo? não? Ela vai ter que sair e entrar. Acho que a produção tem que avisar ela para sair. Não ouço mais. E voltar. Acontece quando a pessoa está usando o celular, aí fazem uma ligação e aí dá sempre esse probleminha. Porque o ponto que o Paulo traz é importante. O Lula está distribuindo ainda a emenda parlamentar para tentar barrar tudo que ele não quer e para aprovar tudo que ele quer. E inclusive ameaçando de demissão cargos, Voltei. né? Agora sim, ela consegue. É que me ligaram. Eu não sei se a senhora me ouviu. Você estava falando da liberação de emendas. A liberação de emendas, que já na casa de 3 bilhões, e também da ameaça até de demissão, de tirar alguns cargos aí. Qual é o sentimento que tem no parlamento quando chega esse tipo de ameaça? Esse sentimento é de reagir contra ou de se omitir? Olha, depende do tipo de deputado que você trata. Tem alguns deputados que se baseiam a sua política em liberação de emendas ou em cargos, né? E, por exemplo, esses 3 bilhões de emendas, eles liberaram emendas individuais impositivas em alguns... A maioria, eu acho que foi a liberação de emendas individuais impositivas. Então, essas emendas, elas são impositivas, elas não como é que eu vou dizer? Elas não estão condicionadas à sua votação com o governo X ou governo Y, no caso, certo? Mas alguns deputados possuem emendas extras. Extra é esse valor de emenda impositiva que você tem direito. Então, a cada votação, muitas vezes, esses deputados recebem uma emenda extra aqui, uma emenda extra lá, só que reza a lenda que esse dinheiro está, vamos dizer assim, acabando e que o poder de fogo do governo Lula está diminuindo e que vários deputados do Centrão, como é o caso do União Brasil e do PP, que já falaram que vão sair do governo, mas ainda estão lá, eles já anunciaram, mas os ministros não saíram ainda, estamos esperando, né? Então, eu acho que quanto mais vai se aproximando da eleição, esse cenário de quem pula do barco, quem sugou e pula do barco, vai se mostrando mais realista, né?
Agora, não sei mais o que você tinha perguntado, era sobre isso? E não, exatamente sobre isso. Eu só gostaria também, deputada, a senhora falou que os 16 deputados que participaram da votação, 2 votaram contra, e a senhora não deu um nome. Eu costumo sempre dar um nome quando eu estou comentando lá na TV. Pedro Czai e Ana Paula Lima. Foram os 2 deputados que votaram contra a anistia, deputados representantes de Santa Catarina. É bom a gente sempre nominar as pessoas para não colocar todo mundo numa vala só. O senhor ainda está no ND, Paulo, ou Paulo Seu? Ainda. Só vim aqui visitar os meus amigos, vim aqui dar um beijo no Lacombe, que eu estava com saudade. E amanhã eu sei que a Giza está chegando, a esposa dele. Então, estou por aqui. Ah, tá. Eu queria comentar outra coisa que eu não sei se vocês já falaram no início do programa, que o Dino abriu investigação contra Bolsonaro, filhos e outros 20 com base na CPI da Covid. Vocês viram isso? Sim. Sim, está na nossa pauta. Mas pode falar, por favor. Incitação ao descumprimento de medidas efetivas para o combate à pandemia Covid-19. Ou seja, se você não usou máscara e falou que era contra a máscara, você é quase pode ser colocado aí dentro. Se você não respeitou o lockdown ou fez carreatas no Brasil, você daqui a pouco pode ser colocado ali dentro. Ou seja, vai virar mais um daqueles inquéritos fake news, milícias digitais e atos antidemocráticos, que tudo agora vai poder ser incluído ali. Então, nós vivemos tempos bem difíceis em que os deputados não têm imunidade parlamentar e o Supremo Tribunal Federal tem usado o poder que tem para perseguir adversários políticos do governo. Não acabou com o julgamento. A perseguição continua e perseguição seletiva. Eu só acho engraçado que eles já falaram em cartão de vacina do Bolsonaro, joias, que mais? Imóveis, isso aí já foi... Baleia também. Baleia, isso tudo foi... Que ele teria assediado a baleia, né? Isso tudo foi já arquivado. Agora é a história da Covid. Recreativo também, racismo recreativo. Eu nem sabia que isso existia, gente. O Michael Sullivan, apoiador dele, não se sentiu ofendido, mas o Ministério Público Federal resolveu começar essa ação por danos morais, né, coletivos. É algo patético. Agora, curioso... Rapidinho, porque infelizmente esses assuntos, deputada, e nós temos... Para os assinantes da revista Timeline, eles têm uma live exclusiva que a gente fez, fechada, né, só para assinantes na nossa plataforma, com o neurocirurgião Paulo Porto de Mello, que tem especialização também em infectologia aqui em Harvard. Parece que é uma universidade razoável, né? Harvard. Aqui nos Estados Unidos, e ele derruba tudo isso. É que aqui no YouTube, infelizmente, inacreditavelmente, a gente não pode ainda falar disso. Nem do relatório do Senado. Nem do relatório do Senado. Então, o Paulo Porto de Mello é colaborador da revista Timeline, é um grande médico, e tem essa live exclusiva, tem vários artigos dele, derrubando toda essa historinha que o Flávio Dino está trazendo de volta, né? Lockdown, uso de máscara, tratamento, né, inicial ali, que mais? Vacina. A gente não pode falar aqui, tá? Mas os assinantes têm acesso aos artigos do Paulo Porto de Mello e a essa live exclusiva em que ele destrincha um relatório do subcomitê do Senado americano que mostra que tudo isso que o Flávio Dino está alegando agora, como contou a deputada, é uma balela, é um tremendo papo furado. Alan. Não, é curioso ver que o STF, o Dino, tá querendo ganhar relevância nesse cenário do STF, ou seja, a batalha não pode mais ficar só na mão do Alexandre de Moraes, eles já entenderam isso. E é curioso que ele faça isso depois da visita do Alex Soros, né? Sim. Você vê que é uma estratégia que não é tupiniquim. Sim. Você percebe que eles querem acumular crimes, com muitas aspas, em Bolsonaro, para justificar todo o ato de tortura que eles fazem. E é bom lembrar que, quando eu estou falando aqui tortura, eu estou falando de termo técnico. Sim. Não é chavão, clichê. Fica muito claro, né? O Dino agora é o mais novo no STF. Então ele assume o papel do Alexandre de Moraes. Ele está claramente assumindo o papel do Alexandre de Moraes para que os canhões sejam apontados para o Dino. O alvo é fácil, né? Não, e ele vai virar a ponta de lança. É corrida de revezamento, né? Estão passando bastante, estão correndo.
E esse inquérito são os novos Phishing Expedition, porque todos esses outros inquéritos que a gente comentou, tanto das fake news, cartão de vacina, baleia, tudo isso foi Phishing Expedition, porque dali foi quando ele pegou vários celulares, não só das pessoas que estavam como alvo desses inquéritos, mas de outros que estavam ali perto, que nem poderia ter sido feito, mas foi feito, né? Foi aí que ele pegou o celular do Cídio, foi aí que eles montaram a acusação que eles queriam, que culminou no julgamento do 8 de janeiro. Então agora é mais uma rodada. Só que agora, obviamente, o Bolsonaro virou o saco de pancada preferido do STF, mas eles vão querer pegar pessoas como Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio. Eles vão pegar pessoas ao redor do Bolsonaro para pelo menos alegar inelegibilidade, botar algum crime para tornar aquela pessoa inelegível. Para mim, está claríssimo que é isso que está acontecendo. Não é fácil não. Alguém lembrou aqui que o Flávio Dino era governador do Maranhão, né? Portanto, fez parte do tal consórcio Nordeste, Sim. que comprou lá mais de 50 milhões de reais em respiradores, nunca entregues, de uma empresa chamada Hempcare, né? Maconha. Então o Flávio Dino me puxa um negócio assim, inacreditável, sem pé nem cabeça, cientificamente já comprovado que não faz o menor sentido o que ele está alegando, e esquece de citar a falcatrua que houve, pelo menos aparentemente uma grande falcatrua, já que esses respiradores comprados pelo consórcio Nordeste nunca foram entregues. Deputada Júlia Zanatta, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre. Um programa hoje, eu morei 5 anos em Santa Catarina, meu primeiro livro é dedicado à ilha de Santa Catarina, né, onde fica a maior parte da cidade de Florianópolis. Paulo Alceu aqui, um jornalista maravilhoso, radicado há muitos anos em Santa Catarina, e a deputada Júlia Zanatta também de Santa Catarina. Então o público hoje de Santa Catarina está muito feliz. Volte sempre, deputada. Obrigado. Muito obrigada, Paulo. Boa volta ao Brasil. Manda um abraço lá para os teus colegas esquerdistas do ND que não gostam de mim, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus.